estamos de volta com o programa Cândido, aqui pela TV Mundo Maior. E como dizíamos no bloco anterior, se você tem alguma foto, mensagem, alguma coisa com Chico Xavier ou alguma dúvida a respeito de Chico Xavier, alguma questão que você queira saber, entre em contato conosco. O nosso endereço é cândido@tvmundomaior.com.br. Rubens, a Ana Paula de Souza, de Caieiras, São Paulo, ela diz que quer agradecer primeiramente à TV Mundo Maior pelo trabalho maravilhoso e pela oportunidade que a TV dá dela conhecer e de todo o público conhecer o trabalho do médium e querido Chico Xavier. E ela pergunta, quando Chico Xavier percebeu a sua mediunidade? Olha, não foi nem ele que percebeu, né? Porque se nós formos considerar no tempo de mediunidade, Chico aos 4 anos, de 4 para 5 anos, já via sua mãe, né? Quando ele estava na casa da sua madrinha, né? Quando ele estava naquele estado de adoção, né? Sim. Mas na realidade ele começou a funcionar com a mediunidade já na sua juventude, porque já jovem ainda, quando ele ia à igreja, que ele via os fiéis católicos, né? Ali tomando a hóstia, e que ele via para alguns a hóstia descia iluminada, para outros descia meio escurecida. Então você vê que a mediunidade dele já estava, né, na grande verdade, desde a infância. Sim. Mas ele começou realmente a aplicar-se na mediunidade como adulto, quando a dona Carmen Perácio disse, num momento de sua vidência, ver lá muitos livros, né, caindo sobre o Chico e dizendo para ele então que ele iria, né, escrever muito. E a coisa começou a acontecer quando ele lançou o livro Parnaso do Além-Túmulo, né? E que ninguém acreditava, e a turma dizia, né, aquele matuto, aquele cacheirinho lá, cacheirozinho lá de Uberaba e tal, né? Ninguém acreditava naquilo. Achavam que ele copiava, que ele escrevia a maneira de fulano ou de tal. Mas não, na realidade era a sua mediunidade pura, simples, limpa, né? Honesta, que começou então nesse momento com o livro Parnaso do Além-Túmulo, né? Ele já estava numa faixa de 27 anos, por aí mais ou menos. Já era uma pessoa já formada, uma pessoa adulto, formada, né? já adulto. Mas, já na sua juventude, ele era muito solicitado pelas pessoas para escrever cartas para elas, né? Como se fosse um correspondente para eles. Então eu acredito que isto também deu a ele, né, uma certa experiência, né? Sim, de entrar no campo energético, passar mensagem. Né? Então com isso daí ele foi adquirindo essa experiência, onde os espíritos provavelmente já o colocaram para isso, né? Sim, seguramente. Seguramente, e mesmo ele dentro, sem talvez ter ciência da sua mediunidade, da sua complexidade, né? Já fazia coisas que já estava sendo preparado para a sua psicografia, que todos nós tivemos assim, o prazer e o conhecimento de tê-lo vendo escrever, né? É porque essa atividade também de escrever cartas, ainda na juventude, é uma mediunidade, ele era um médium, né? Ele mandava uma carta de quem estava numa cidade para quem estava em outra, né? Exatamente. Só que entre encarnados, vamos dizer. Entre encarnados. Então as pessoas iam lá pedindo para que ele escrevesse por elas, né? Sim, sim. Então você vê que o Chico teve assim, amparado pelos amigos espirituais, muitos momentos de sua vida, talvez, sem saber o que estava acontecendo, mas estava acontecendo, né? Para poder chegar a ser este psicógrafo, né? Que ninguém pode dizer o contrário, que para nós, né, foi o único, o maior do mundo, né? Sim. E aí só pontuando ainda o Chico Xavier como um professor, né? Quantos momentos da nossa vida não estão sendo exercícios para que chegamos numa situação diferente ou que exercitemos de fato uma outra função lá na frente, né? Como ele escrevia cartas na juventude e virou um psicógrafo mais tarde na vida adulta. E às vezes nós passamos por algumas situações, algumas vivências mesmo que nos treinam para um momento mais adiante, né? Se nós formos fazer uma análise, é muito simples perceber isso.
que ele precisou desta experiência? As cartas dos entes queridos. Sim. Não seria a mesma coisa do ente querido escrevendo para o outro? De uma região escrevendo né? para outra. Então você vê que tudo está na experiência, né? Que nós ignoramos, né? E que ele acatava com tanto respeito e amor. E isto é que a gente vem entender por que Deus nos deu esquecimento, né? Das coisas. É mais ou menos por aí, né? Que a gente tem que começar a entender ou compreender. E tem uma outra pergunta aqui do Tiago Pierre de Franco da Rocha. Ele quer saber se o Chico Xavier já psicografou pelo animismo. A palavra animismo já diz por si só o que é, né? Ninguém psicografa pelo animismo, né? Nós estamos psicografando aquilo que é de nossa propriedade, de raciocínio, né? Sim. Estamos escrevendo aquilo que é nosso, aquilo que nós pensamos. Não estamos sendo influenciados por outra entidade, né? Sim. Então, animismo, na verdade, é a cultura pessoal da pessoa, né? Que ali está sendo exposta, sim, né? Sim. E até sugerindo, né, como já fizemos em alguns outros programas, que as pessoas também estudem o livro dos médiuns, entendam cada uma das mediunidades, entendam o que é animismo, e comece a compreender, e é a questão do estudar mesmo, do compreender mais os termos da doutrina. É verdade, você está observando bem. Por isso Kardec diz, né, espíritas, amai-vos e instruí-vos, quer dizer, não é só amar, precisa da instrução, né? Precisamos da instrução. E ele coloca, né, o avião como exemplo, né? O avião tem que ficar com as suas asas certinhas para poder ir em frente, as duas. Uma tem que estar na mesma força, né, da outra. Porque se usarmos demais o amor, o avião embica para um lado. Se usarmos demais a cultura, a instrução, o avião vai embicar para o outro. Então nós temos que nivelar, né? E é esse nivelamento que nós precisamos aprender a ter, que ainda não temos, né? Evidente. Ainda nos falta muito para chegarmos a este nivelamento. Mas, com certeza, Chico chegou a ele, né? Sim. Tanto que tudo que o Chico falava só tinha fundamento positivo, nada negativo, né? Sempre construindo. Isto não quero dizer que ele não tivesse, vez ou outra, também alguma influência, porque, como médium, também era influenciado por espíritos menos felizes, né? Mais infelizes. E isto também passava por ele, né? Sim. Eu me lembro uma vez, um amigo nosso, que uma das companheiras de Chico, que muito frequentava, e ela era muito doente, e ela vivia sempre buscando o Chico por suas doenças. E um dia ela mandou seu irmão procurar o Chico, que ela estava muito ruim. E Chico então foi, né, a ela para atender a esse pedido. Chegando lá, este irmão, né, disse ao Chico, Chico, ela está no quarto. E o Chico falou para ele, então, olha, eu vou ao quarto, eu vou fechar a porta, e você, por favor, fica aqui, não deixe ninguém entrar. E esse rapaz disse que ouvia gritos, batidas e tal, e de repente o Chico saiu, abriu a porta, completamente banhado em suor, ensopado. Você vê o obsessor que estava com aquela mulher que acabou, né? O Chico assumindo e apanhando dele até, né? Esse é um de tantos, né? Um de tantos casos de Chico. Queridos amigos, nosso programa fica por aqui. Aguardamos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. E com Deus, querido telespectador, querida irmã, nós também estamos lhe desejando muita paz no seu lar, muita felicidade. E esperamos contar com vocês no nosso próximo programa.